Purim está em São Paulo. A Igreja Batista da Liberdade em São Paulo está completando 107 anos de vida. Desde ontem eles estão em festividade. O pastor Purim foi lá, levaram a palavra, mas à noite ele estará conosco. E ore para que Deus o traga em paz. O culto de hoje está sendo uma aula de Bíblia, não que os outros não sejam. O coral está dando uma aula de teologia. E como eu falei no primeiro culto, e vocês vão ter que ouvir tudo de novo. Teologia se ensina cantando, não é isso? Já dizia alguns mais tradicionais, e assim nós, baptistas, somos educados. Paulo sabe disso bem pra caramba, como maestro que é, como bom músico que é. E vou louvar o Senhor, uma música que abençoa a minha vida, aquece o meu coração, e é sempre bom dividir com as pessoas aquilo que Deus faz conosco. E eu espero que nesse momento, quando esta música for tocada, cantada, de alguma forma, Deus possa continuar falando a sua alma, nesse culto que é um culto memorial, que é um culto que fala da salvação, que é o culto que fala da graça que nos alcançou, um culto que fala que nós temos esperança, né? Nós somos aquele que temos a autoridade para levar esperança. A esperança, ela não está na política, irmãos, ela não está em ideologias, ela não está nas instituições, ela não está em ONGs, ou qualquer outro tipo de método que possa existir, por mais que possa se produzir, se fazer coisas boas. Só a igreja tem a esperança. Já dizia um slogan nosso, né? Jesus Cristo é a única esperança. Então, enquanto eu compartilho com vocês, você possa estar em espírito de oração, e o coral já sabe o refrão, aí quando começar, tem certo. Eu não queria acreditar que Ele iria me salvar, não me interessava lhe seguir, mas quando vi a escuridão, Ele sorriu, me estendeu a mão e me mostrou que a verdade é sua. Fraco e sem fé me resgatou, com águas limpas me lavou, e eu que era cego pude ver. Com fome deu-me do seu pão e o repartiu com suas mãos, matando minha fome. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
a promessa de um novo dia e prometeu que vai voltar. Jesus morreu para me salvar, e quando eu orasse Ele ouviria. Aleluia, 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 amém? Pai do céu, obrigado, Senhor, por essa salvação. Obrigado porque nessa manhã, livres do pecado, nós podemos te adorar com liberdade. E que cada um dos teus filhos que aqui está possa valorizar essa liberdade, essa salvação, e vivê-la de forma plena, e vivê-la com alegria, e vivê-la com paixão e com compaixão, lembrando que ela é para ser dividida com os outros, que essa esperança que é acolhida em nosso coração precisa ser levada a tantos outros que nesse momento vivem na escuridão do pecado, que precisam ser lavados pelo teu sangue, Jesus, e nós somos instrumentos da tua graça para fazer isso. Que cada um de nós assuma essa responsabilidade com integridade, com vontade, com submissão, com obediência, para que o teu reino cresça, para que o teu reino mude este mundo, para que esse teu reino continue cumprindo a missão pelo qual o Senhor o criou. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa manhã, irmãos, quando nós iniciamos o dia de hoje, é o primeiro dia do mês, é o primeiro domingo do mês, é um dia que fala sobre feriado, que nos faz refletir sobre trabalho. É um mês também que vamos lembrar das nossas mães, sem ela nós não estaríamos aqui. No dia 13 de maio nós lembramos da abolição da escravatura, que fala sobre libertação, e fica aqui a minha homenagem aos nossos irmãos afrodescendentes, que construíram esse país com muito trabalho, com muito suor e com muito sangue. Aleluia pelo povo africano em nosso país. Mais uma das, infelizmente, das manchas que temos na história por causa de homens corruptos, homens que não conhecem a verdade, que querem fazer da imagem e semelhança de Deus algo que não é possível fazê-lo, porque quando Deus nos criou, o valor da divindade estava e está em nós. Todo ser humano que caminha na terra hoje leva consigo a imagem do Criador. Por mais que ele ainda não sirva a Jesus, por mais que ainda ele não conheça a verdade, porque a Bíblia diz, em Gênesis, que tudo que Deus criou era bom. Amém? Diante disso, vamos pensar em esperança, tema de missões, leve esperança. E quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar que homens e mulheres caminharam em esperança, mesmo quando não havia esperança. Homens e mulheres, apesar de si mesmos, dos seus pecados, eles creram na palavra de Deus, eles creram na palavra dos profetas, eles creram nos escritos, na revelação de Deus, e pautaram suas vidas por essa crença, por esses ensinos, dos quais eu e você temos em nossas mãos. Este que nós chamamos de o livro de Deus, esse que nós chamamos da revelação de Deus, um livro inerrante, um livro inequívoco, um livro onde contém, não somente contém, mas é a palavra do Senhor, e por ela o mundo caminha hoje, ou o mundo cristão caminha hoje. Infelizmente, por causa deste livro, interpretações equivocadas, muitas coisas acontecem sem a vontade de Deus. Quando nós pensamos na palavra de Deus e pensamos em pessoas, nos muitos nomes que estão escritos nessa Bíblia,
nesse livro, nós vamos perceber o convite de Deus para a vida, para que eu e você escrevamos os nossos nomes na história. Deus faz isso. Deus não é ciumento a este ponto de não permitir que eu e você participemos. Todavia, Ele nos capacita, Ele nos chama, Ele nos convoca, Ele faz com que eu e você tenhamos condições de viver esta vida com a presença dEle. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vamos lá no Antigo Testamento, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, nós vamos encontrar ali um personagem bíblico chamado Eliseu, um profeta ousado, um profeta destemido, um profeta corajoso, um profeta que, juntamente com Elias, que era o seu mestre, eram aqueles caras que não fugiam da briga. Elias então vai protagonizar um dos eventos mais dramáticos da história do Antigo Testamento, quando no Monte Carmelo, ele então convida de uma forma proposital, intencional, 450 profetas de Baal, uma vez que Acabe e Jezabel eram desobedientes à palavra do Senhor, e manda que eles construíssem então um altar para que o Deus Baal pudesse revelar o seu poder. E a gente percebe naquele texto, talvez, que Elias ele foi irônico, em alguns momentos jocoso com aqueles caras, e dizendo para eles: olha, talvez o seu Deus esteja dormindo. E no momento que Elias ora, o fogo do céu desce, consome todo o holocausto, todo o sacrifício, e ali o povo percebe que tem alguém que manda, e manda muito, e a ordem vem sempre do céu, nunca da terra. Todo o poder emana do céu, e a igreja, como corpo de Cristo, ela cumpre as ordens determinadas pelo céu, que estão pautadas nesse livro. Eliseu então, nessa caminhada de servir a Elias, faz um pedido ousado, e pedidos ousados podem trazer respostas ousadas e surpreendentes. Cuidado com aquilo que você pede, você pode receber. E como Deus nos dá, tudo que Deus nos dá é bom. E ele pede a porção dobrada do espírito de Elias, para que ele pudesse continuar então o ministério profético, num tempo em que o povo vivia desobediência. Reino do norte lá em cima, capital Samaria, Reino do sul embaixo, capital Judá. Por causa de quê? Da desobediência. Esse evento então acontece mais ou menos no 9º século antes de Cristo. Mas pastor, o que isso tem a ver com a gente hoje? Monte Carmelo, ou a distância, qual era o reino do norte, do sul? Nós vivemos no mundo pós-moderno. Talvez para o mundo pós-moderno isso não sirva de nada, mas para nós que somos povo de Deus, tem tudo a ver conosco. Por quê? Porque nós vemos a manifestação de Deus no meio do seu povo. Como igreja, nós somos o Israel de Deus de hoje, aqueles que têm a responsabilidade, a missão de cumprir a ordem do Senhor. E por isso nós fazemos missões. Missões existem, irmãos, porque falta adoração. Sabia disso? Missões existem porque falta adoração. Mas não pense somente em instrumentos ou em corais, mas em homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Como Jesus diz no capítulo 4 de João, Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é através de missões que esses adoradores são revelados pelo Espírito Santo, e permite que nessa manhã, nós aqui, 400 ou 500 pessoas, adoremos ao Senhor. Amém? Diante desse homem de Deus, desse trabalho que ele realiza, dos milagres que Deus fez através da vida dele, ele fez o dobro dos milagres de Elias, sem qualquer proposta pragmática de contar bênçãos ou dons. Mas ele invocou o julgamento a zombadores, ele abriu as águas do Jordão com a capa deixada por Elias, transformou uma fonte de água ruim em água boa, previu que uma expedição do rei seria bem sucedida numa guerra contra os moabitas, multiplicou o azeite daquela viúva, previu o nascimento do filho da sunamita, orou também quando esse menino morreu e ele então ressuscitou, alimentou 100 homens com 20 pães, não é? Num milagre também extraordinário, curou o capitão da Síria, Naamã, de lepra, fez um machado flutuar na água, adivinhou os planos do inimigo do rei, previu grande fome em Samaria, depois previu também a abundância,
e a morte do capitão, do oficial que não acreditou na palavra do profeta, e até mesmo morto. O texto nos diz que quando ele estava no sepulcro, quando ele estava na sua cova ali, um corpo foi jogado sobre ele, sobre os seus ossos, e aquele morto ressuscitou. Diante disso, eu e você precisamos ficar atentos que o nosso Deus é um Deus de poder. Nosso Deus não é simplesmente um Deus teórico. Parece que muitas vezes a igreja é mais teórica do que prática. Ela mais conta a história dos outros do que vive a história proposta pelo Senhor para mim e para você. Diante disso, nós vamos encontrar no capítulo 4, a partir do versículo 8, um texto que você conhece. Eu já preguei esse sermão há 5 anos no congresso da MCA, e nessa manhã, propositalmente, ou entendendo que Deus colocou no meu coração essa palavra, se você lembra, se você já ouviu, vai relembrar, já que hoje é um culto memorial. Se você nunca ouviu, Deus vai falar ao seu coração. Sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali para comer, entrava para comer o pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa por nós todos os dias é um homem santo de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama então esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele, e ele então, através de Geazi, disse: eis que tu tens nos tratado com todo desvelo, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale de ti para o rei, ou ao capitão do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi então disse: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Por isso disse ele: chamai-a. Chamando então, ela se pôs à porta, e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o menino, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse o moço: leve-o à sua mãe. Ele o tomou, levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. E subindo ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E ele então disse: por que vais a ele hoje? Não é lua nova e também não é sábado. Ela disse: está tudo bem. Então albardou a jumenta e disse a seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse então a Geazi, seu servo: eis ali a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: está tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la. Porém, o homem de Deus disse: deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele então disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúde; se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles e pôs o bordão, o cajado, sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: o menino não despertou.
E chegado então Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então entrou ele, fechou a porta e orou ao Senhor. E subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo sua boca com a boca dele, seus olhos sobre os seus olhos, suas mãos sobre suas mãos, se estendeu sobre ele, e a carne do menino se aqueceu. Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele novamente, e o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e ela veio, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra, tomou o seu filho e saiu. Amém? História que você já leu, você já contou para os seus filhos, história que você já estudou, mas a palavra de Deus sempre se renova, e Deus continuará falando ao seu coração. Nós vamos encontrar aqui uma mulher que não tem nome. Sunamita é quem nasceu em Sunem, uma cidade que ficava a 10 quilômetros de Samaria e a 40 quilômetros do Monte Carmelo. Mas nessa manhã, como no primeiro culto, eu quero dar um nome a essa mulher, um codinome a essa mulher, que poderia se chamar Maria, poderia se chamar Ana, Rebeca, ou qualquer outro nome de mulher que encontramos na palavra de Deus. Mas nessa manhã, novamente, eu gostaria de chamar essa mulher de Orma, a sunamita, uma mulher que levava esperança. Quando nós olhamos para o texto, irmãos, nós vamos perceber que depois dessa narrativa e daquilo que Deus fez através através do profeta e na vida dessa família, nós vamos perceber que o nosso Deus é aquele que cuida de nós em todos os momentos. Uma família como tantas outras, até então um casal, e a gente percebe que no coração daquela mulher existia uma ansiedade ou um desejo de ter um filho. E uma vez que eles perceberam, o profeta abriu a sua boca. Talvez nos dias de hoje, irmãos, sejamos muito tímidos para abrir as nossas bocas, para profetizar na vida das pessoas aquilo que nos manda o Senhor. Mas vale ressaltar que o profeta é um dom espiritual, como nos ensina Efésios capítulo 4. E o apóstolo Paulo ainda vai dizer ainda em Coríntios que se você tem o dom de profecia, ele tem que ser exercido com fé. Porque aí não adianta você abrir a tua boca para aquilo que você não acredita. Até mesmo pregar o evangelho para as pessoas, se você não acredita e não vive esse evangelho como deveria viver. Essa mulher então é uma mulher que leva esperança, em primeiro lugar, à sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba, nos ensina então Provérbios capítulo 14. Essa mulher, que era uma mulher de posses, eles tinham uma fazenda, eles plantavam, eles colhiam, eles trabalhavam muito. Ela era observadora, generosa, abençoadora, tinha o dom de misericórdia, ela era hospitaleira, e ela percebia que de tempos em tempos passava um homem numa caminhada longa e precisava de descanso. Sunem significa lugar de descanso. Ela percebeu que aquele homem era um homem de Deus, era um profeta, era aquele que ensinava, era aquele que falava em nome do Deus Altíssimo, e a fama de Eliseu o precedia. Assim como muitos personagens bíblicos que o Senhor usou com muita propriedade, sempre como meio, irmãos, sempre a fim de, para fazer alguma coisa, não para levantar homens e mulheres idólatras de si mesmo, narcisistas, que acham que se eles não existissem, a igreja não existia, ou o próprio Deus estaria comprometido no cumprimento da sua missão. Nós vamos perceber que nessa caminhada de Eliseu, como eu falei, vindo de Samaria, que era a capital, reino do norte, passava por Sunem, ele precisava descansar e ia para o Monte Carmelo, que significa monte de vinhedo de Deus, um lugar importante, como eu acabei de falar, cenário de um momento extraordinário do poder do Senhor. Ela abriu a sua casa para Deus. Aquela mulher, quando fez um quartinho,
ela viu que a sua casa não tinha condições de recebê-lo, talvez fosse até uma casa grande, mas ela construiu um quarto com aquilo que era necessário para o profeta. Era uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Era o suficiente para o descanso de uma noite bem dormida, ou os momentos de oração e busca do Senhor que o profeta Eliseu com certeza o fazia. Quando nós abrimos a nossa casa para o Senhor, nós abençoamos a nossa casa. E aqui nós podemos pensar que um pequeno grupo se reunia na estrada de Sunem. Não é isso, dona Dina? Abra sua casa para receber a igreja de Deus. Estamos numa outra fase da implantação dos grupos de discipulado. Abra a sua casa para a igreja de Deus. A sua casa vai ser abençoada por isso. E os seus olhos testemunharão milagres. Creia nisso. Diante desse grupo de discipulado, sem dúvida, em algum momento o profeta falava de outras coisas. Nós temos uma narrativa de um evento, mas durante meses isso aconteceu, pelo menos um ano, ou anos, porque a profecia dele se cumpre 9 meses depois. Depois ele mantinha um relacionamento com a família, porque o menino já era grande. E diante disso, ela construiu uma história com Deus. Ao profetizar em tempo oportuno que Deus daria a ela um filho, ele faz com que aquela família cresça, ela faz com que aquela casa se torne mais bagunçada, ela faz com que aquela casa mude. E de forma firme, fiel, discreta e objetiva, essa mulher cuidava da sua casa. Ela levava esperança, mantinha esperança dentro de sua casa. Como vão as nossas casas hoje? Como estão os nossos lares hoje? São lares de esperança? Os nossos casamentos são casamentos que exalam esperança? Ou estão com os dias contados para acabar? Os nossos filhos, como falei agora há pouco, eles podem retornar para os nossos lares com a tranquilidade que o endereço ao qual ele pertence, ali é lugar de refúgio, ali é um Sunem, ali é um lugar de descanso. Eu e você precisamos responder isso todo santo dia ao Deus Todo-Poderoso, diante da responsabilidade que Deus colocou em nossas vidas. E se eu e você não cumprirmos, a situação vai ficar ruim para nós. Aquele que é o Criador, aquele que é o sustentador, aquele que é o provedor de todas essas coisas, chegará até nós e nos chamará a uma prestação de contas. Por isso que vivemos num mundo no caos. Por isso que o apóstolo Paulo fala deste mundo tenebroso. Por isso que a palavra nos fala que Satanás é o príncipe deste mundo, e através da cegueira espiritual, as pessoas vivem de uma forma totalmente contrária aos princípios e valores do Senhor. E nesse ano que nós estamos falando sobre transformados pelo poder do reino, vale ressaltar sempre, pastor Purim tem pregado sobre isso aqui, que não existe democracia nesse reino. Só tem um que manda, é o Rei Jesus, e ele não está morto. Por mais que muitas vezes, na história institucional de 2000 anos da igreja, alguns tentaram matá-lo, ou alguns vivem como se ele não existisse, e muitas vezes querem aparecer muito mais do que o dono da igreja, querem ter muito mais visibilidade do que aquele que é o sustentador do universo. E de uma forma ostentadora, ostentativa, de uma forma mundana e carnal, dá-se um nome de evangélico, dá-se um nome de gospel, para tanta coisa podre, ruim e diabólica. Se a minha casa e se a sua casa não viver essa esperança, o mundo não vai viver, a igreja não vai viver, a partir desse chamado de Deus para a salvação. Naquele momento, irmãos, chega uma tragédia. Depois de alguns anos, esse menino sofre um mal súbito. Alguns vão dizer que foi uma insolação. E aquele menino morre aos pés dessa mãe. Eu fico imaginando a dor dessa mãe. Eu fico imaginando a dor de alguém que perde um filho. Talvez você conheça alguém, eu conheço pessoas. E é muito ruim quando nós vemos o nosso filho em perigo. É muito ruim quando a gente percebe que alguma coisa está acontecendo e que você está impotente diante daquele evento. Não falei isso no primeiro culto, por não ter lembrado, mas essa semana Deus deu um livramento à minha casa, principalmente ao Gabriel,
porque toda quarta e sexta eu levo ele para a escola, 12:30. E nesta quarta, quando ia levando ele para a escola dele é do lado esquerdo da rua, é uma rua de mão dupla, tem outra escola do lado direito e 2 sinais que protegem as escolas. E normalmente quando eu vou levá-lo de carro, quando o sinal fecha e todos começam a atravessar, nós pais fazemos isso, as vans que ficam ali, a gente meio que controla aqueles 50 metros entre um sinal e outro. Mas quando ele desceu do carro e passou pela frente do carro e estava tudo certo, veio uma moto na contramão. Quando ela veio na contramão e que eu vi no retrovisor, eu abri o vidro e eu gritei, para, não deu tempo, a moto pegou ele, jogou para o lado esquerdo, estava com 2 motoqueiros, dois homens em cima, ela tombou para o lado direito, era uma moto de porte médio, 300 cilindradas da Honda, e eu conheço muito bem moto, e naquele momento, segundos eternos, eu saí do carro, e quando eu pensei que eu ia encontrar meu filho ali, completamente destruído pelo impacto, o Gabriel levanta sem um arranhão, calmo, tranquilo, e eu quase infartando. Abracei aquele moleque, igual eu abracei ele pela primeira vez na maternidade, fui passando a mão na perna, nos braços, e tenho a certeza que naquele dia, naquela quarta-feira, alguém absorveu o impacto daquela batida, daquele atropelamento, pelo tamanho da moto, pelos 2 homens que estavam mais pesados, pela fragilidade de um menino. E aí eu lembrei, eu já estava estudando esse texto e lembrei disso, e foi uma tarde que eu fiquei abalado o dia inteiro, até porque eu sou responsável por ele, mas graças ao Senhor, Deus deu esse livramento. Aquela mãe sofre, porque nesse caso ele já estava morto, mas ela não reclama, ela não murmura, ela não deu chilique, ela não apontou culpados, e diante da tragédia ela foi tentar resolver a situação, e como uma mulher sábia, ela não deu a notícia ao seu marido então idoso, porque poderia piorar mais a situação. Ela então ficou com a informação e sabia que o marido não resolveria, mas tinha alguém que poderia resolver isso, e ela sabia muito bem quem era. Diante desse evento e diante desse relacionamento passado de fé, diante dos olhos que testemunharam aquele milagre, ela colocou a criança num lugar simbólico, ela foi lá para aquele quartinho simples, colocou aquele menino sobre a cama do homem de Deus, porque naquele lugar ela sabia que ninguém mexeria, e naquele lugar foi o lugar onde tudo começou. Ela lembrou no momento de dor a primeira palavra do profeta, quando dizia, daqui a 9 meses Deus te dará um filho. E a partir desta palavra que ela creu alguns anos atrás, ela da mesma forma continuou crendo e não permitiu que aquela dor diminuísse o seu louvor, o seu serviço, a sua devoção, e essa orma sunamita abençoou a sua família, abençoou a sua casa, manteve um pilar chamado esperança dentro do seu lar. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos com essa orma sunamita que levava esperança, que é possível na rua, que é possível na sociedade, que é possível na comunidade na qual nós estamos inseridos, viver essa esperança da melhor forma possível, sabendo quem é o dono dela, o dono da esperança. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. E como eu falei pela manhã, acabei de falar agora, essa caminhada de 40 quilômetros até o Monte Carmelo não era fácil de se fazer. Não dava para chamar um táxi, não tinha ônibus e nem o Uber para você botar no aplicativo e ele te levar. Beleza? Vou até pegar aqui de novo. Eu vou tirar onda agora. Eles estão rindo, eles já sabem, estão rindo. E diante disso, irmãos, ela precisava de uma jumenta. Ela precisava de um servo que guiasse. E no mínimo, irmãos, nesses 40 quilômetros, mesmo em cima de uma jumenta, por aí umas 4 horas ela levaria. Imagine a dor desta mãe. Imagine o coração apertado desta mãe. Como talvez em algum momento o seu coração já ficou, ou talvez o seu coração esteja apertado agora.
Talvez nesse dia você chegou aqui sem esperança. Talvez nesse dia você chegou aqui em frangalhos, em cacos. Mas o nosso Deus é aquele que tem uma cola que cola tudo, que une tudo, que corrige tudo, que agrega tudo, porque Ele é o dono da vida. E nessa caminhada, irmãos, ela vai até Sunem, melhor, até o Monte Carmelo. Eu brinquei no primeiro culto, e vou brincar aqui de novo, com o meu smartphone, né? Porque falo de novo, eu sofro bullying digital aqui na igreja, nos bastidores da igreja, porque eles me chamam de analógico. Até o pastor Pedro, que é mais velho que eu, é fera nisso, e eu fico para trás. Então, se eu jogar aqui, já joguei no meu GPS, não é isso? Você pode levar 1 hora e 7 minutos de carro de Sunem até o Monte Carmelo. Tem 3 caminhos que você pode pegar e todos os detalhes aqui são colocados. Hoje o Monte Carmelo é um parque nacional protegido, né, pelo Ministério Ambiental daquela região. Sunem é uma cidade que testemunhou desse milagre. Monte Carmelo testemunhou outros milagres. E nos dias de hoje, irmãos, quase 3.000 anos depois, independente do lugar que eu e você estejamos, nós podemos ser testemunha dos mesmos milagres. Nós podemos ser testemunhas da mesma manifestação do Deus que é único, do Deus que ama, do Deus que salva, do Deus dono da graça. Naquele momento, então, que essa mulher caminha de forma corrida, e lá do alto do Monte Carmelo, Eliseu percebe a chegada dele, ele dá uma ordem para Geazi para que se encontrasse com ela, e pergunta de cara. Eles tinham um relacionamento de amizade, eles tinham um relacionamento familiar. Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Pergunta então Geazi, ela responde que está tudo bem. Geazi podia resolver o problema dela? Não. O tempo estava sobrando? Não. Se ela caminhou 40 quilômetros, precisava voltar o quê? 40 quilômetros. E ela sabia que o seu filho jazia morto sobre a cama do profeta. Diante daquela situação, meus irmãos, ela não reclamou com Geazi, ela não murmurou com Geazi, ela não deu nenhum chilique, ela não praguejou, ela não perdeu tempo com o intermediário, ela não perdeu tempo com alguém que não poderia resolver o seu problema. Por mais que Geazi fosse servo de Deus, ele fosse discípulo de Eliseu, ele estava fazendo a coisa certa, ele estava com uma boa intenção, mas aquela mulher, tomada pelo Espírito de Deus, com um discernimento notável, ela percebeu o seguinte: não dá para ficar perdendo tempo aqui. Para nós nos dias de hoje, quantas vezes eu e você perdemos tempo com aquilo que não precisávamos perder? Perdemos tempo com pessoas que não caminham com Cristo. Ou às vezes dentro do ambiente de comunidade de fé, nós perdemos tempo com pessoas que não caminham na verdade, mesmo estando dentro da igreja. Pessoas que não têm maturidade espiritual, que não vivem na obediência, mas têm um discurso muito bonito em sua boca, um discurso religioso, e muitas vezes isso acontece com o púlpito. E na hora da ceia eu compartilho com os irmãos uma experiência vivida há 1 mês. Diante disso, aquela mulher não perdeu seu tempo e levou esperança, vivia esperança no ambiente comunitário. Como você vive essa esperança na rua, como você vive essa esperança na faculdade, como você vive essa esperança dentro do seu contexto familiar, dentro do seu prédio, enfim, em todos os lugares a qual eu e você estamos inseridos. Porque, irmãos, quando as pessoas estão com dores, com dificuldades, elas querem buscar pessoas que têm esperança, e nós somos aqueles que temos a resposta. Nós somos aquele, através do nosso viver, do nosso testemunho, da nossa ética, da nossa competência, dos dons espirituais, nós temos autoridade na cruz do Calvário para levar esperança às pessoas. No entanto, muitas vezes nós queremos arrumar subterfúgios para fazer com que o Evangelho seja algo bonitinho, em vez de ser Jesus. Nós ficamos constrangidos muitas vezes de falar do amor de Jesus para alguém, porque talvez ela possa ficar de mal com você, ela possa pensar mal de você, ou qualquer outra coisa desse gênero. Nós precisamos, a partir do significado de esperança, levar a todas as pessoas. E diante da caminhada que nós temos, não percamos tempo com acessórios.
nós temos uma ligação direta com o eterno Deus. O marido dela fala assim: por que você vai buscar então o profeta? Hoje não é dia lua nova, que existia uma festa para a lua nova. Hoje não é sábado, não é dia de adorar o Senhor. Vais buscar o profeta para quê? Como nos dias de hoje, é o domingo que separamos. Mas o nosso Deus é o Deus de todo dia. O nosso Deus é o Deus de toda hora. O nosso Deus é aquele que é o trabalhador supremo, que vive para que eu e você possamos viver. Muitas vezes nós não entendemos princípios espirituais absolutos da palavra de Deus, quando Deus dá ordens firmes, fortes, que muitas vezes soam de uma forma ruim aos nossos ouvidos, mas são ordens para que eu e você sejamos protegidos. Como pregou o pastor Purim semana passada, quando Jesus diz assim: olha, a porta é estreita, só passa um de cada vez. Diante de ordens dadas pelo Senhor, nós precisamos segui-la, seguindo então a receita daquele que é o dono dela. Quando eu e você deixamos de cumprir a nossa missão, nós deixamos de fazer a nossa parte, automaticamente, num efeito dominó, outras coisas vão acontecendo com outras pessoas. E aí nós voltamos para a questão familiar, casamentos, relacionamentos e todas as outras coisas. Diante desse tempo que ela não podia perder, ela diz para Geazi: está tudo bem. E em terceiro lugar, essa orma sunamita, essa mulher que levava esperança, essa mulher que tinha fé, essa mulher que sabia quem a salvou, sabia quem era o seu Senhor, ela, ao chegar diante do profeta, ela se prostra aos pés dele. Geazi, então, vendo aquela ação dramática, tenta retirá-la. Mas naquele momento, o profeta de Deus percebe que ela estava com uma amargura de alma. E ele diz assim: o Senhor encobriu de mim, o Senhor não revelou a mim. Quando nós percebemos isso, a gente vai observar que na sua convicção, na sua obediência, mesmo quando Eliseu dá ordem a Geazi para levar o seu cajado, para levar o seu bordão, ela fala assim: eu não saio daqui de jeito nenhum, eu não largo os seus pés de jeito nenhum. Por quê? Porque foi a sua boca que abriu. Deus falou pela sua boca, não falou pela boca de Geazi. E naquele momento Eliseu comete um equívoco, quando ele manda Geazi ir na frente, porque era mais jovem, para correr, para levar o seu cajado, levar o bordão, colocar sobre o menino. O equívoco que ele comete é que quem tinha o dom profético era ele, não Geazi. Muitas vezes nós queremos terceirizar alguma coisa e dá errado, porque é você que tem que fazer. Por causa muitas vezes de situações que envolvem a nossa agenda, a nossa boa vontade, ou fazermos ou não fazermos a vontade de Deus, nós queremos que outras pessoas façam aquilo que só nós podemos fazer. Eu não posso transferir a minha paternidade para ninguém. Eu não posso, a minha esposa Rosana não pode transferir a maternidade dela para ninguém. E assim todos os papéis que nós desempenhamos na sociedade, eles em alguns momentos são intransferíveis. A partir desse entendimento, dessa obediência, nós vamos perceber, nós vamos entender e nós vamos presenciar o poder de Deus através de nós. O grande problema é que a gente quer dar conselho para Deus. O grande problema é que a gente quer criar alguns aplicativos na nossa vida religiosa, na nossa vida cristã, para que Deus seja mais rápido em resolver algumas coisas, ou que as coisas possam acontecer do nosso modo. Engano, vamos quebrar a cara, vamos sofrer, e diante disso não vamos viver essa esperança diante do Altíssimo. Vemos na igreja evangélica hoje uma criação de acessórios, de questões intermediárias que enganam os crentes. Por mais que nós tenhamos dias específicos de adoração, de comemoração, como eu falei, o nosso Deus é Deus de todo dia. Se você quiser subir o monte, querido, sobe o monte. Mas o que você orar no monte, ora no teu quarto, de madrugada, com o joelho dobrado na cama, na beira da cama. Se você quiser fazer qualquer outro tipo de campanha, você pode fazer a campanha. Só que o nosso Deus não vive de eventos. O nosso Deus não se manifesta de forma sazonal.
O nosso Deus é aquele que cuida no mínimos detalhes de todas as coisas para que nós estejamos juntos, mesmo que em alguns momentos nós percebamos ou achamos que percebemos que Deus está distraído. Todavia, isso não acontece. Ela mostra então esperança. Ela não permite que aqueles momentos que ela viveu com o Senhor no passado venha destruir agora o seu presente. Ela então se coloca aos pés do profeta e caminha com ele de volta. Nós precisamos, irmãos, nos agarrar aos pés de Cristo. Nós precisamos nos esconder na sombra da cruz do Calvário, para que a igreja de Cristo possa pregar o evangelho que liberta. Na convenção agora, o assunto dos bastidores era a primeira igreja batista do Pinheiro, em Maceió, que determinou em assembleia fazer casamentos de relacionamentos homossexuais. Falado aqui pelo pastor Purinho anteriormente. Mas graças a Deus, não pensaria nada diferente disso. A direção da Convenção Batista Brasileira, na pessoa do pastor Vanderlei Marins, junto com uma diretoria, já compôs um documento bíblico, teológico, rechaçando esse tipo de prática que é antibíblica, que é carnal, que não está dentro dos padrões estabelecidos por essa palavra, e essa igreja será desligada da Convenção Batista Brasileira, com tristeza, com pesar, por causa do liberalismo teológico que tem invadido nossas igrejas, produzindo um monte de pessoas com problemas. Particularmente para mim, um dos grandes males hoje é esse liberalismo, essa ausência de obediência à palavra de Deus, com um discurso do politicamente correto, de uma pseudo-misericórdia, de um amor infrutífero, pessoas querendo ser mais amorosas do que o próprio Deus. Pessoas que querem ser mais santas e espirituais que o próprio dono da igreja, que diz não quando tem que dizer não, diz sim quando dizer sim. E se um dia 2 homens gerarem uma nova vida, o homossexualismo é natural. O dia que 2 mulheres gerarem uma nova vida, o homossexualismo é bíblico. Como isso nunca vai acontecer, mesmo que você seja darwinista, aí a gente poderia chamar isso de espiritual. Se nós não crermos dessa forma, irmãos, a nossa mensagem não vai ter valor. E passamos a mão na cabeça das pessoas, e quando passamos a mão com um falso carinho, nós passamos a mão e empurramos ela para o abismo. Nós passamos a mão e empurramos ela para o abismo. E um monte de pessoas estão no abismo hoje, porque não conhecem a palavra. Essa mulher, a Orma Sunamita, perseverante e obediente, sabia quem era o Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, na construção dos escritos bíblicos, inspirados por Deus, nós vamos encontrar no Salmo 46, um salmo que você conhece bem, que já falou muito ao seu coração quando você buscou, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e nos perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, pois há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz à terra e ela se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E um texto, um versículo mais conhecido de muitos de nós, que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Somos nós, irmãos dos gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O nosso Deus é um Deus de esperança. O nosso Deus é um Deus que nos dá tranquilidade para vivermos. Deus quer que eu e você vivamos, irmãos, de forma plena. É possível que eu e você desfrutemos de um relacionamento com Deus profundo.
É possível que dentro das nossas casas nós tenhamos relacionamentos conjugais diante do que escreveu a palavra do Senhor, porque não existe nada nessa palavra que não se possa cumprir em nossas vidas. Creia nisso, abra sua mente para isso, e para de arrumar desculpas para não viver uma vida de santidade, ou justificar os seus pecados, ou a sua desobediência, a sua falta de esperança, com conjecturas completamente carnais e mundanas, estabelecida por filósofos que não conhecem o Deus eterno, estabelecido por aqueles que pregam ideologias terríveis, que destroem e corrompem a mente humana, quiçá as ideologias políticas que destroem as nações por causa de homens e mulheres ávidos pelo poder e o domínio daqueles que querem subjugar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e concluo a palavra dessa manhã, a gente percebe que essa mulher volta ao seu passado, essa orma volta ao seu passado próximo, ela vive mais uma vez do lado da fé, ao lado do profeta, ela busca a presença do Senhor, porque Deus resolve todas as coisas, e o Senhor quer resolver todas as coisas, e talvez você tenha vindo para cá com o seu coração, com dúvidas. Saia sem dúvidas daqui, que essa palavra possa impregnar a sua alma, possa transformar o seu olhar, possa ampliar a sua cosmovisão do mundo, para saber que a igreja não é uma coisa qualquer, ela é o corpo de Cristo, ela está no mesmo tempo de verbo conjugado do Deus eu sou. Ela não é autônoma como muitas vezes nós achamos que somos, ela não é democrática como nós temos falado nesse púlpito. Ela é aquela que vai obedecer, porque a obediência é inegociável. E se eu e você não obedecermos, sofreremos o dano disso. Não por uma maldade de um Deus que pune, mas pelo próprio ambiente da qual nós vivemos. Vai pular lá do teu prédio, para ver se algum anjo vai te segurar, você vai se esborrachar no chão, porque Deus criou uma lei. A partir desse entendimento, a partir dessa proposição de Deus, uma proposição positiva para todos nós, o passado dela com Deus fez com que ela cresça no presente. Talvez você esteja meio cético hoje, o Espírito Santo vai te levar ao passado agora. Eu não vou hipnotizar você não. Deus vai te fazer lembrar agora, nesse instante, porque Ele tem o poder para isso, de coisas que fez na tua vida que você está esquecendo, de orações que você fez e que Deus respondeu de forma extraordinária, mas agora tu está botando em dúvida. Creia nesse passado de salvação, desse chamado de Deus para a salvação, e viva essa proposta de um presente de fé, para que nós possamos plantar e colher um futuro de bênçãos. Bênçãos que Deus tem o prazer de derramar sobre nós, e que dinheiro nenhum pode comprar, que título nenhum pode te dar, por mais culto que sejamos, por mais dinheiro que tenhamos, por mais cultura da qual nós conheçamos, por mais talentos que Deus possa ter nos dado, Ele de graça nos dá a salvação, Ele nos chama a esse relacionamento de esperança, e renova isso em nós todos os dias, e Deus está renovando no seu coração isso hoje, para que você viva para Ele. Não deixe que o passado de dores estagne você na fé. Ou você acha que já aprendeu tudo? Ou você acha que porque você cumpriu todos os currículos da EBD? Ou você acha porque você está 350 anos dentro da igreja? Nós aprendemos todos os dias com Deus eterno. Isso é só o início de aprendizado. Isso é só o início de um relacionamento, porque a gente fala de eternidade. Que essa esperança seja renovada nesse dia, neste culto memorial, nesse momento que estamos refletindo acerca do nosso relacionamento com o Senhor, e vamos continuar a exemplo de Orma, a sunamita, uma mulher que levou esperança para sua casa, uma mulher que levou esperança para a sociedade, uma mulher que levou esperança e viveu a esperança aos pés do profeta, aos pés de Deus. Muitas vezes questionamos o Senhor, e talvez você esteja questionando, mas lembre-se que Deus tem resposta para tudo, mas nem sempre Ele vai nos dar. Enquanto essa resposta não vem, adore. Enquanto essa resposta não vem, glorifique o nome do Senhor. Enquanto você não consegue resolver algumas coisas, continue caminhando para o Monte Carmelo, continue acelerando o seu passo,
Continue se mantendo focado diante daquilo que Deus nos chamou, a salvação em Cristo Jesus. Não importa onde o Senhor nos colocar, que eu e você sejamos instrumentos de esperança. Amém? Nesta manhã, eu quero mais uma vez agradecer pela vida da irmã Orma Lemos Machado. Uma mulher que levava esperança. Uma diaconisa que impregnou na sua vida o que significa serviço. Um exemplo para os diáconos mais novos que estão chegando agora. Uma mulher que amava a obra missionária, que viajava por vários lugares desse país, levando um monte de gente da igreja para abençoar pessoas mais pobres, para levar o evangelho em lugares mais distantes. Fiz algumas viagens com ela, fui abençoado pelo ministério dela, fui santificado pela vida dela nesses 13 anos que eu completei agora em abril aqui na igreja como um dos pastores. Uma mulher que não tinha saúde plena, não tinha recursos, ela era pobre, ela teve câncer, andava com uma bolsa de colostomia do seu lado esquerdo e nunca murmurou, nunca reclamou. Uma mulher bem-humorada, uma mulher que abençoou a sua família, abençoou os seus filhos. E em 1950, com 16 anos, Deus salvou ela aqui. E durante 66 anos ela serviu Jesus aqui. Isso é notável, irmãos. Isso é notável. Um exemplo de esperança, um exemplo de fé. Uma mulher insubstituível. Como todos nós somos insubstituíveis. Por mais que muitas vezes falamos que ninguém é insubstituível. Diante disso, irmãos, nós já homenageamos ela no ano passado, e quando a casa de recuperação feminina ficar pronta lá na fazenda, a casa receberá o nome dela, Orma Lemos Machado. Uma mulher cristã em ação. Fica aqui a minha homenagem à irmã Orma, às irmãs desse ministério, às mães que tem nessa igreja, mulheres que, apesar das suas limitações, apesar dos seus pecados, apesar de tudo, são mulheres que amam a Jesus. Amém? Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. O coral vai cantar agora, depois nós vamos para o momento de ceia, juntos em espírito de oração, estaremos louvando ao Senhor.